Voltamos com o Espaço Público, agora 8 horas 44 minutos, temperatura segue 19 graus aqui em Porto Alegre. E hoje é terça-feira, estou recebendo a visita ilustre de Antônio Carlos Frachelli. Frachelli, mais uma vez, obrigado. Bom dia. Bom dia, Frachelli. Bom, vamos falar de Brasil, então, de alguns problemas que estamos enfrentando na economia, mas antes na política, nessa crise política, que ontem tivemos mais um passo com a aceitação, né, a decisão do relator da Comissão de Constituição e Justiça, o Sérgio Sveiter, de votar pela continuidade do processo contra o Temer. O que a gente pode vislumbrar aí no cenário? Bem, tu falaste no começo dos problemas que estamos enfrentando, né? Na verdade, já estamos partindo para soluções agora. Sim. Eu acompanhei ontem pela televisão e o que surpreendeu é que tu tinhas um presidente de comissão, tu tinha um relator de comissão do partido do presidente da República, né? Então, isso dificulta um pouco, porque a divisão na base aliada se torna evidente. E ele mostrou que os indícios eram fortes, a materialidade estava provada, várias vezes justificou isso, mesmo depois, quando o advogado do presidente fez a sua manifestação, o quadro ficou assim bastante dividido, né? E eu acho que isso fragiliza mais a figura do presidente Michel Temer. Nós estamos falando do PMDB, que é o partido do presidente, que já está, né, aí com a posição do próprio relator, que é do partido, e sem falar no PSDB, que teve reunido ontem à noite, não decidiu sobre esse desembarque imediato, mas já anunciou pelo seu presidente, né, Sérgio Gereissati, que a tendência é votar na comissão a favor deste relatório. Bem, no PSDB, né, a imprensa do centro do país trabalha os cabeças pretas, que são os jovens que estão contra a manutenção do governo, e os cabeças brancas que estão a favor do presidente Michel Temer. Essa divisão existe. É a segunda reunião, onde foi a segunda reunião, com o mesmo objetivo, mas não chegou a uma conclusão. Agora, o que é evidente é que o Gereissati também é a favor de que se saia do governo, né? Então, este quadro se mantém e ainda fragiliza mais o presidente Michel Temer. E hoje nós temos, logo mais às 11 horas, já o início da votação de uma das duas importantes reformas. Hoje é a da reforma trabalhista. O que dá para esperar? Bem, para essa reforma trabalhista, o governo tem força, né? O grande problema de ontem é que a crise política, digamos assim, assumiu uma nova dimensão. E o cenário econômico que se tinha do começo do ano terminou. Então, mudou agora o cenário econômico. Então, aqueles números de crescimento da economia se esvaíram. Essa reunião das 11 horas começa a se trabalhar da ideia da agenda da economia. Ou seja, o governo tem força para avançar nas reformas. Eu acho que na reforma da Previdência, não. Mas na reforma trabalhista, o governo ainda tem uma união mínima. Eu acho que o grande teste do governo será a partir dessa votação. A reação popular, né? O senso comum da população, de entidades, sindicatos, o foco está mais contrário à Previdência mesmo, né? Acho que alguns ainda podem negociar, dialogar em relação a algum tipo de flexibilidade na questão da reforma trabalhista. Como tu tens um ano eleitoral o ano que vem, tu tem uma questão de direitos, dificilmente a reforma previdenciária vai à frente, né? Agora, isso é um sinal da fragilidade do governo. E eu penso que para a reforma trabalhista mas para a reforma previdenciária dificilmente. Nós temos aí, indo para a economia, inflação e juros ainda em queda. Isso se deve ao que nesse momento? Bem, a recessão produz efeitos ainda, né? A taxa de inflação já se fala em 13,5%. 1% abaixo da meta, né? Isso seria totalmente impossível alguns meses atrás. O crescimento da economia, alguns bancos trabalhavam com 1%, outros trabalhavam com 0,5%, todos eles já estão praticamente zerando o desempenho do PIB. O que tem favorecido a economia é a estabilidade do câmbio. Então, com juros em queda, Sim, com a inflação em queda por causa da recessão, e com a estabilidade do câmbio em função de investidores, do cenário internacional que não está mudando. Então, tudo isso preserva o quadro na economia até que haja um avanço na situação política. Indo agora para o mercado, investidores, o que me parece que eles não estão tão assustados assim com essa crise
política, porque há um consenso que a equipe econômica deverá, independente da saída do Temer, né, da entrada do Rodrigo Maia ou de uma eleição indireta, a equipe econômica deverá ser mantida, ou pelo menos a política econômica. É mais ou menos isso? Porque as bolsas, como é que estão reagindo? Bem, é um pouco até mais, né? O mercado precifica tudo. Então, o mercado se antecipa tudo. E o que nós percebemos é de 5, 6 dias para cá, e nos jornais de fim de semana, é toda a movimentação em torno do Rodrigo Maia. Então, já houve reunião com o Meirelles, já houve reunião com deputados, e todas essas reuniões, o conteúdo das edições de hoje do Jornal Centro e País mostram o que estão conversando, né? Então, o governo já começa a trabalhar a ideia da migração do governo Temer para uma possibilidade de Rodrigo Maia. E bolsas estão reagindo como? Estão reagindo positivamente até agora, né? Em outras condições, haveria muita instabilidade. Isso não está acontecendo porque a população está acompanhando os fatos, está percebendo a atenção da Procuradoria-Geral da República, o próprio Congresso, o fato de aceitar ontem a denúncia, tudo isso contribui favoravelmente para a opinião pública. Bom, aí amanhã, a partir de amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, começam aqueles pronunciamentos intermináveis, né? Estava se prevendo 36 a 40 horas. São 40 horas a previsão, digamos assim, 2, 3 dias aí intermináveis. Né? E sobre essas decisões e sobre a análise da economia, a gente volta a falar na próxima semana. Exatamente, exatamente. Obrigado. Mais informações do blog. Mais informações do blog. Blog do Fraquelli, AntônioCarlosFraquelli.com. E o Ministério Público Gaúcho solicita audiência pública